Probabilidades de rebaixamento. Eu vou começar aqui com o grande vencedor da rodada, o Fortaleza. Venceu num jogo duríssimo que poucos projetavam o Fortaleza vencer, pelo péssimo desempenho que o Fortaleza vinha apresentando sob o comando técnico de Palermo e pelo fator óbvio, dificuldade de enfrentamento. O Fortaleza ia enfrentar o Flamengo. O Flamengo era até então o melhor visitante da competição. E nesse momento na tabela o Flamengo está a 1 ponto do líder Palmeiras, com 61 pontos conquistados. Então assim, era um dos adversários mais difíceis para o Fortaleza enfrentar. E o Fortaleza foi lá e venceu o jogo. Venceu e voltou a respirar por aparelhos. Está na UTI, está em coma, está virtualmente rebaixado? Na minha opinião, sim. Ainda continua na situação muito difícil, mas melhorou. Primeiro, o Fortaleza venceu e foi o único time do G14 para baixo a vencer. Porque o Ceará perdeu, o Inter perdeu, o Santos empatou, o Vitória perdeu, o Juventude perdeu e o Sport perdeu. Então, foi o grande vencedor da rodada 30, foi o Fortaleza. Fez o dever de casa e encostou ali um pouquinho no Santos. A distância antes de começar a rodada do Fortaleza para o Santos era muito grande. O Fortaleza tinha 24, o Santos tinha 31, 7 pontos de diferença. Agora a distância encurtou para 5. Ainda assim uma distância significativa. E todo mundo projetava ontem o Santos perder do Botafogo. E estava perdendo, né? Até a reta final do segundo tempo, mas aí o Santos empata no gol de pênalti e chega à marca dos 32 pontos. Então assim, abriu de novo um gap ali de 5 pontos, 2 rodadas para o Fortaleza. E o Vitória, eu diria que o Vitória talvez foi o grande perdedor da rodada. Porque o Vitória tinha um confronto contra o Corinthians no Barradão que era primordial pelo menos pontuar, tinha que vencer ou pelo menos empatar. Se o Vitória empatasse o jogo, iria a 32, colocaria o Santos momentaneamente na zona do rebaixamento. Mas aí o Vitória teve um jogador a mais. Com o desenrolar do segundo tempo, Breno Bidon foi expulso. Pô, jogando no Barradão, Caldeirão lotado, contra um adversário que tá oscilante na temporada e que o jogo tava ali de certo modo equilibrado, em alguns momentos mais pró-Corinthians e em outros momentos mais pró-Vitória. Pô, tu tá com um jogador a mais em campo, tu tem que se aproveitar dessa janela de oportunidade pra fazer ferida, meu irmão. Pra ganhar o jogo, somar 3 pontos, chegar a 34 e incomodar o Santos, afundar o Santos na zona do rebaixamento. Mas isso não aconteceu. E aí o Vitória perdeu no Barradão e é o grande derrotado nessa 30ª rodada. Fato. E ainda viu ali, de certo modo, o Fortaleza encostar um pouco. Beleza, são 4 pontos que o Vitória tem a mais do que o Fortaleza. Mas o Vitória tem um jogo a mais, né? Se o Fortaleza ganhar esse jogo a menos que tem, vai a 30, encosta no Vitória e pode encostar no Santos, que também tem um jogo a menos em relação ao próprio Vitória. Então assim, o Vitória voltou um pouco para aquele script do perdi no Barradão, não fiz um grande jogo, eu tenho pontos de menos e jogos de mais, e isso é péssimo. Tem menos gols marcados do que o Santos, tem mais gols sofridos e um saldo bem pior também. Então assim, essa rodada voltou ao pessimismo imperar no Barradão. E quando você olha para a tabela de classificação, o Cruzeiro tem 57 pontos. Tá nesse momento a 5 pontos do Palmeiras, ainda tá vivo na briga pelo título. É um morto-vivo, né, praticamente, porque tem um jogo a mais, Palmeiras se ganhar um jogo a menos vai a 65 pontos, abre 8 pro Cruzeiro, tem um elenco melhor e joga mais bola na média. Então, é um morto-vivo, mas, pô, o Cruzeiro tá encostando ali, ó. O Mirassol tá encostando no Cruzeiro. A diferença é de 2 pontos apenas. O Cruzeiro quer pegar pelo menos essa 3ª colocação aí. Quer se firmar aí e talvez até brigar pelo título daqui pro final. Por que eu estou falando isso? O próximo jogo do Vitória é justamente contra o Cruzeiro no Mineirão. Meus amigos, não é mole não. Dito isso, vamos lá. Probabilidades aqui para vocês de rebaixamento. O Sport chegou na marca de 99,95% de chance para cair para a Série B. E a gente vai trazer aqui para vocês os números, né? De quantos pontos o Sport precisa fazer daqui para o final da Série A para permanecer. Óbvio que isso aqui é só para trazer a estatística precisa para vocês. O Sport tem 17. Pela projeção atual, vou até compartilhar aqui em tela para vocês. Créditos aí para o Paulinho Pires, que ele traz os números aqui muito bem destrinchados. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Hoje, a projeção de quem está dentro do Z4, o balizador é o Santos, que é o 16º. Pela projeção atual, o Santos deve chegar a 42. Ou seja, para tu permanecer, tu tem que fazer 43 pontos. Beleza, vamos voltar aqui para a tabela de classificação. O Sport, nesse momento, tem 17 pontos. Teria que chegar a 43. Para chegar a 43, é bem simples, tem que fazer 26 pontos. Beleza. 26 de 27 que vai disputar. Ou seja, o Sport tem que ganhar todos os jogos.
Dos 9 que faltam, tem que ganhar os 9, basicamente. Se ganhar 8 e empatar 1, não vai permanecer na Série A. Se a projeção do Santos continuar a mesma, que deve flutuar por aí, né? 42, 43 por volta disso. E o Sport tem 2 jogos contra o Flamengo ainda. Já sabendo eu quero chegar, né? Na próxima rodada, o Sport sacramenta seu rebaixamento. Não matematicamente ainda, mas olhando a projeção de futuro, matematicamente já. Bom, é um sim e não ao mesmo tempo, né? É, meu amigo, não é mole não. E o Juju? Juju perdeu mais uma na Série A contra o Grêmio, tá com 93,8% de chance de cair. É o famoso também, é só questão de tempo, 26 pontos em 30 jogos. A 6 pontos do Santos, 2 rodadas de distância. E o Juju? A situação do Juju também é difícil. Vamos trazer aqui a situação do Juju, do Fortaleza, do Vitória, Santos, Inter, Ceará, Atlético Mineiro, Bragantino e eu paro por aí. Quem tem atualmente de 39 para cima, eu não vou alongar nenhum debate. 0. Pela razão óbvia. São 8 pontos de distância. O elenco do Grêmio, do Corinthians, sei lá, do São Paulo, do Vasco, é infinitamente melhor ao elenco do Vitória, Fortaleza, momento, desempenho, tudo. Então, assim, pelo amor de Deus. Acho que hoje, olhando a tabela atual, o Bragantino, o Atlético, o Ceará, o Inter, o Santos, toda essa galera corre riscos de queda para a Série B. Uns mais, outros menos, por vários fatores. Elenco, desempenho, momento, sequência, tabela, pontuação. Então isso aí vai variar, jogos a mais, jogos a menos. Então isso vai variar um pouco na análise. Mas não dá para descartar nenhum desses, do 12º para baixo. Agora, do 11º para cima, nesse exato momento, dá para descartar. A não ser que o Grêmio perca todos os jogos, que eu acho que isso não vai acontecer. Mas por hora, eu excluo o Grêmio aqui da análise de tabela de classificação e de projeção. Vambora, rapaziada. Antes disso, recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? É bom deixar bem claro que quando eu falo que eu isolo, justamente pela pontuação, Grêmio, Corinthians, São Paulo, Vasco, é por causa disso aqui, ó. Olha a projeção para quem tá fora da zona do rebaixamento. O Vitória deve chegar a 39 pontos pelo aproveitamento atual. Se continuar com esse aproveitamento, você precisa fazer 39 mais 1, que seria 40 pontos para escapar. E aí, mais uma vez, vamos voltar aqui para a tabela de classificação. Você olha, o Inter com 30... foi mal, o Inter não. Deixa eu subir aqui mais um pouquinho a tabela. O Grêmio com 39 só precisaria fazer 1 ponto em 8 jogos, pelo amor de Deus. O Grêmio com o Corinthians também com 39, 1 ponto em 24 que ele vai disputar. Porra, pelo amor de Deus. O São Paulo, pelo aproveitamento atual do Vitória, nem precisa pontuar mais. Por isso que eu tô descartando essa galera, tá? Dito isso, vambora. Abraço aí pro Paulinho Pires. Vamos pegar aqui a projeção da rapaziada. Vamos às projeções. Começando para quem está na zona de rebaixamento nesse momento. O Sport tem 17 pontos. Para chegar a 43, faltam 26. Faltam 9 jogos pro Sport. Não tem como fazer 26 pontos em 9 jogos. Ou faz 25, 8 vitórias e um empate, ou faz 27, 9 vitórias. Então, exigência de 100% de aproveitamento a partir de agora para o Sport escapar do rebaixamento. Tem que vencer os 9 jogos, pela projeção de momento. Aí eu peguei os... eu tenho que rir de desespero, viu, velho? O Sport não venceu 9 jogos se brincar no ano, quanto mais 9 jogos em 9 na Série A. O Sport tem 2 vitórias apenas contra times de Série A na temporada. O Náutico que tá na Série C tem 3 vitórias. Veja o nível da vergonha. Se em 27 jogos, 28, 29, a gente só venceu 2 jogos, você acha que a gente vai vencer 9 de 9? Com salários atrasados, com Daniel Paulista praticamente entregando o cargo na última coletiva pós-jogo, com esse grupo de jogadores, não tem a menor possibilidade. E outra, pela projeção atual, tá aqui, ó, o Sport deve chegar ali aos seus 24 pontos. Hoje, eu já nem sei se o Sport vai chegar nessa marca. Eu acho que o Sport ele vence mais um jogo daqui pro final, nos últimos 9 jogos que tem. E deve empatar uns 2, 3 ali e chegar a 23 pontos, talvez 24 no teto ali. Eu já pensei em alguns outros momentos, 28, 29, mas agora é terra arrasada na Ilha do Retiro. Se chegar a 25, 26, já é levantar as mãos para os céus, tá? A lanterna é nossa, desde a 3ª rodada. Ninguém vai tirar, não. Os últimos 9 jogos do Sport, fez apenas 7 pontos, 20 pontos a menos, fez 26% de aproveitamento, tem que fazer 100 agora para escapar.
Se o Sport repetir a campanha recente, vai chegar a 24, vai cair. Juventude tem 26. Para chegar a 43 pontos, faltam 17 pontos para chegar a 43. 17 pontos em 24 vai disputar. Exigência de, arredondando aqui, ó, 71%. Aí eu peguei os últimos 8 jogos do Juventude, fez 5 pontos, 12 a menos que a exigência de momento. Fez 21%. Tem que fazer 71 agora. 50 pontos percentuais a mais. Se o Juva repetir nas últimas 8 rodadas o que fez nas 8 passadas, vai chegar a 31 e vai cair. Tem nem perigo. O Juju tem que fazer 17 pontos de 24. Aproveitamento de campeão, mais de 70%. Esquece, já foi. Se olhar a tabela de Juventude, o Juventude teria que ganhar 5 jogos e empatar 2. De 8 jogos, ele só pode perder um jogo daqui pro final. Pelo amor de Deus, né? Precisa nem debater mais. Fortaleza tem 27. Para chegar a 43, faltam 16 pontos. 16 pontos em 27 que vai disputar. Exigência de 59%. Aí eu peguei os últimos 9 jogos do Fortaleza. Fez 12 pontos, 4 a menos que a exigência de momento. Fez 44%, tem que fazer agora 15 pontos percentuais a mais para escapar do rebaixamento. Tem que fazer 59%. Se o Fortaleza repetir nas 9 rodadas finais agora o que fez nas 9 passadas, vai chegar a 39. Não vai escapar do rebaixamento. E aí é o tal negócio, né? 16 pontos, 5 vitórias e um empate de 9 jogos. Só pode perder mais 3 jogos daqui pro final. E tem que vencer 5, né? Não é mole não também, viu? Tem Clássico Rei pra ir, rapaz, esse Clássico Rei vai pegar fogo. Debate mais profundo, a gente alonga sobre isso depois. Mas o Clássico Rei de Fortaleza e Ceará, dependendo do contexto de cada uma das equipes, pode ser uma loucura. E eu acho que o único ponto que eu consigo começar a enxergar um Fortaleza talvez saindo da zona é se o Fortaleza ganhar do Santos na Vila. Se ganhar do Santos na Vila, eu falo, opa, o Fortaleza voltou forte pro campeonato. Caso contrário, continua pra mim como virtual rebaixado pra Série B. Tá vivo? Vivo todo mundo tá, até o Sport tá. Mas na prática, já sabe, né? Caixão e vela preta. Vitória tem 31. Para chegar a 43, faltam 12 pontos. 12 pontos em 24 vai disputar. Exigência exatamente de 50% de aproveitamento. Peguei os últimos 8 jogos do Vitória. Fez 9 pontos. 3 a menos que a exigência de momento para escapar. Fez 37% e que fazer agora 13 pontos percentuais a mais para escapar 50%. Se o Vitória repetir nas últimas 8 jogos, últimas 8 rodadas que ele tem para fazer, a campanha recente vai chegar a 40 pontos e não vai escapar do rebaixamento. Então, de uma... Aí 12 pontos, né? De 8, ou seja, ganhar 4, perder 4. Dá. Você olha pra tabela do Vitória, você fala, dá. Significa que vai? Não necessariamente, porque o time do Vitória é muito ruim. Mas, pô, tem um Sport na Ilha do Retiro já rebaixado. O Vitória pega o Mirassol na antepenúltima rodada no Barradão. Pega o São Paulo na última rodada, talvez não querendo mais nada. E ainda tem um Santos ali na briga para não cair, então dá pro Vitória achar uma vitória aí. Tem o jogo contra o Inter no Barradão. O Vitória ainda pega o Atlético Mineiro. Então, assim, ainda você olha e fala, pô, dá. O Atlético Mineiro, na verdade, não. Já pegou o Atlético 2 vezes. Você ainda olha e fala, pô, tem um Botafogo no Barradão. Aí você consegue olhar pra tabela e fala, pô, se for preciso 43, dá pro Vitória chegar lá. Não acho que vai chegar, mas dá. Agora, se for 45, aí vai ter que ganhar 4, empatar 2 pelo menos, né? Só poderia perder mais 2 jogos daqui pro final. Que aí isso aí também não vai acontecer não, viu? Aí já era pro Vitória também. De forma bem didática. O Vitória, o Fortaleza e o Juventude, principalmente, porque o Sport tem que fazer 100%. Tem que melhorar o aproveitamento. Vitória, Fortaleza, para então nas últimas rodadas. Vou pular aqui pra galera dar moral pro canal de Paulinho, tá? Pra não pegar o corte todo e trazer aqui um react bom, né? Pra eu falar mais do que o próprio Paulinho também. Bom deixar bem claro. Vambora, dito isso, é o seguinte, meu patrão. Vamos agora para quem hoje está fora da zona de rebaixamento. Quem está fora do Z4, no final do campeonato, tem que ser melhor que o 17º colocado, que é o primeiro clube da zona de rebaixamento, que hoje é o Vitória, que tem 34% de aproveitamento, que deve fazer com esse aproveitamento 39 pontos. Então, com 40 pontos, essa turma, pela projeção de momento, estaria escapando. Vamos lá. Eu já olho aqui, imediatamente eu bato no olho no Bragantino, velho. Pela projeção de momento, o Bragantino chegaria a 42 pontos. No limite ali, viu, irmão? No limite. Apanha de todo mundo e deve apanhar do Bahia de novo na próxima rodada. Pode cair pra Série B. Eu acho que não vai, mas pode cair. O Santos tem 32. Para chegar a 40 faltam 8 pontos. 8 pontos em 27 que vai disputar. O Santos tem jogo atrasado para fazer contra o Palmeiras, na Vila Belmiro. Exigência de 29% da partida agora para escapar do rebaixamento Peixe. Peguei os últimos 9 jogos do Santos. Fez 11 pontos. 3 a mais que precisa fazer agora para escapar. Fez 40, quase 41%, tem que fazer agora 29%. Se o Peixe repetir nas últimas 9 partidas, a campanha recente vai chegar a 43 e vai escapar do rebaixamento. Aí é o mesmo recorte basicamente para todo mundo, né?
Mais uma vez, olha para a tabela do Santos e ó, Fortaleza em casa, Sport em casa, Juventude na penúltima rodada já rebaixado matematicamente. Esses 3 jogos do Santos tem que somar pelo menos 5 pontos, mínimo, dando tudo errado, tem que somar 5 pontos, 2 empates e 1 vitória pelo menos. Beleza. Aí o Santos já iria a 37. Restariam basicamente 3 pontos para escapar. Seriam 3 empates no meio do caminho. Aí tem, no meio do caminho, um Cruzeiro na última rodada na Vila. O Cruzeiro provavelmente não querendo mais nada no campeonato. O Santos pega 2 vezes o Palmeiras. É clássico, pode pontuar, pode até ganhar um desses clássicos. Pega o Flamengo no Maracanã, aí deve tomar ferro. Ferro forte, essa é que é a realidade. A tabela do Santos não é uma tabela fácil. Porém, se for preciso fazer 40, o Santos vai chegar lá. Ao natural, porque ele tem uma tabela chata, mas tem jogos acessíveis ali para ele pontuando ao natural. E isso é que eu coloquei 5 pontos nesses 3 jogos, contra Fortaleza, Sport e Juventude. O Santos pode fazer, nessa sequência aqui, 6, 7 pontos. Ou até mais. Pode fazer os 9 ou 8. Não sei o que é que vai... 8 não, 7, por exemplo, ganha 2 e empata 1. Que é totalmente factível. E só aí o Santos vai a 39. Só precisaria aí de um empate contra alguém e fica. Só que assim, ainda assim não dá pra confiar muito e botar a mão no fogo que o Santos vai ficar na Série A. Mas a pontuação ela manda muito, né? O Santos ainda tem uma gordurinhazinha ali pra queimar. 1 ponto de distância pro Vitória, 5 pontos a mais do que o Fortaleza, com um jogo a menos. Então, ainda tem ali uma gordura boa. Boa não, mas uma gordura pra queimar. E o Inter? O Inter é o tal negócio, é 35 já, pô. Só precisa de 5 pontos. 1 vitória, 2 empates, já foi. Não vai cair. Nem vou alongar muito debate por enquanto. Ceará, 35. Se fosse apegar também a questão da pontuação, é a mesma coisa do Inter, né? Só que não é só isso. Futebol não é só pontuação e tabela. É desempenho, é elenco, é tabela. A tabela, a sequência do Ceará é infernal. O desempenho do Ceará é até satisfatório quando tá perdendo o jogo. Mas abre o olho o Ceará. Você já trouxe aqui para vocês a análise da tabela no vídeo anterior a esse. Que se o Ceará perde pro Fluminense nesse meio de semana, ele vai para um Clássico Rei e o Fortaleza pontua contra o Santos, precisa nem ganhar. Vai ser um Clássico Rei para das duas uma. Ou Fortaleza ou Ceará afunda o Fortaleza de vez pra zona. Ó, tu tá rebaixado, irmão. Eu vou decretar o teu rebaixamento hoje. Ou, se o Fortaleza ganhar o jogo, o Fortaleza ele se coloca de novo no campeonato, na briga para ficar na Série A. E ele coloca o Ceará naquela condição. Ó, em momento nenhum do campeonato tu brigou para não cair. Olha na pontuação, tabela, todos e todos. Agora, de fato, você está brigando para não cair e você pode cair para a Série B e vai brigar até o final e talvez caia para a Série B. Tá ligado? Ponto. Vai ser um Clássico Rei de extrema importância. É final de Copa do Mundo pros dois, viu? Pros dois. E o Galo? O Galo chegou a 36, ganhou nessa última rodada e ao natural vai chegar ali a pontuação necessária. Pelo aproveitamento, o Ceará chegaria a 44, o Inter 43. Pelo aproveitamento recente, né, no recorte recente. O Galo a 48. Melhorou aí porque pegou o Sport na Arena MRV, pegou o Juventude na Arena MRV, pegou o Mirassol na Arena MRV. Enfim, teve uma sequência de jogos aí mais tranquilas para somar pontos e conseguiu fazer. E na última rodada venceu também do Ceará. Na Arena MRV venceu por 1-0 e venceu o jogo. E são meus 3 pontos no caso. Então a situação do Galo também é razoavelmente confortável porque o Vitória tropeçou. Todo esse cenário que ficou confortável para Inter, Ceará, Galo e até Bragantino ainda estão confortáveis, tudo isso pode ir por espaço se o Vitória ganhar do Cruzeiro no Mineirão. Aí volta aquela loucura de novo de o cenário é maluco de novo para vários times poder cair para a Série B. Enfim, tá maluco demais essa reta final, tá? Bom, Grêmio e Corinthians eu não vou alongar o debate porque, pelo amor de Deus, aqui já é perda de tempo, tá? Não vão cair para a Série B, então já tem gordura suficiente, tá? Bom, meus amigos, por enquanto é isso. Peguei o pacote geral aqui da Série A. Deixa o like, se inscreve no canal. E probabilidade voltando aqui, viu? Seguinte, o Fortaleza tá com 78.8, o Vitória 57.9, o Santos 35.4. Aquele gap que antes de começar a rodada tava em 10 pontos percentuais, agora voltou a subir para 22 pontos percentuais aproximadamente. O Inter subiu para 10.2, o Ceará 9.7, tá quase em 10 pontos percentuais. O Bragantino, que até a rodada retrasada estava com 2%, já está com 8,5%. E acabou de demitir Fernando Seabra. O Galo 3,9%. E mais uma vez, do Corinthians para baixo, é abaixo de 1 ponto percentual. Então, pelo amor de Deus, né? Não tem nem o que debater mais sobre isso. Bom, meus amigos, tamo junto. Tamo de volta mais tarde. Deixa o like, se inscreve no canal, todos e todos, ativa a sina e tamo junto. É nóis.